vamos falar de conjuntos numéricos, a base da matemática, principalmente da álgebra, e, consequentemente, um assunto bastante importante. Simples, porém importante. Tá ok? Nós vamos formar aqui alguns conjuntos que têm características especiais. Então, saber as características desse número, às vezes, é mais importante do que conhecer o próprio número. Tá? A caracterização vai ser um elemento bastante importante. O primeiro conjunto importante numérico para nós, o primeiro conjunto de destaque, é o conjunto dos números naturais. O símbolo dele, N. Essa haste a mais, essa perna a mais na letra N, não é um enfeite matemático. É para dizer que esse N não é um conjunto N qualquer, é um conjunto N de naturais. Exigência, ou se você preferir, característica. Qual é a característica exigida? Para um número ser natural, ele deve ser inteiro e não negativo. Ele não pode ser negativo. Tanto que ele começa do zero e vai só para a parte positiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um conjunto infinito. Tá? Segundo conjunto. Conjunto dos números inteiros. Pode parecer repetição, redundância, mas não é. Vocês vão perceber. Z, conjunto Z, lembre-se, sempre essas hastes a mais é para dizer que não é um conjunto Z qualquer, é o Z de inteiros. Qual é a exigência que se faz a respeito de um número para que ele seja um número inteiro? Basta que ele seja inteiro, o próprio nome já diz. Qual é a diferença? É que aqui não tem restrição. Lá tinha uma restrição. Eu tinha que excluir os negativos. Aqui não tem restrição nenhuma. Entram os negativos, entram os positivos e entra o nulo, o zero. Cuidado então, matemática não tem dois sinais, positivo e negativo. Matemática tem três sinais, positividade, negatividade, nulidade, que é o zero. É um sinal, tá? Não deixa de ser um sinal. O terceiro, a exigência já é um pouco mais elaborada. Conjunto dos números racionais, símbolo Q. O que é exigido de um número? Qual é a característica que o número deve ter para ele ser chamado de número racional? Esse número, eu devo conseguir, eu posso escrevê-lo, ele pode ser escrito na forma de fração ordinária A sobre B. Numerador, denominador. Fração ordinária A sobre B, ou seja, ela tem um numerador e o denominador. Mas cuidado, não pare a definição aí, porque ela fica incompleta. Numerador e denominador A e B, sendo que eles dois, tanto o numerador como o denominador, devem ser números inteiros, conjunto Z. Então não basta eu escrevê-los na forma de fração ordinária. Essa fração ordinária final tem que ter o A e o B inteiros, numerador e denominador inteiros. E mais ainda, o B, que seria o denominador, não pode ser zero. E aqui apareceu, eu acho que na vida matemática de vocês, a primeira condição de existência. Condição de existência numérica. Não posso deixar que um número tenha zero no denominador. É uma condição. Tá ok? Quarto, conjunto dos números irracionais. Na verdade, racionais e irracionais são excludentes. Quem faz parte de um, não faz parte do outro. Por quê? Porque para ser irracional, esse número que a gente está estudando, para ele ser relacionado no conjunto dos números irracionais, ele não pode ser escrito na forma de fração ordinária A sobre B, com A e B inteiros. Eu não consigo criar uma fração ordinária onde numerador e denominador sejam números inteiros, números inteiros, que represente totalmente esse conjunto. Então, ele é, na verdade, a contradição desse. Certo? Eu poderia até dizer que para um número ser irracional, ele não deve ser racional. É totalmente contraditório. É o oposto. E o quinto conjunto é o conjunto dos números reais, R. O conjunto dos números reais, ele é interessante pelo seguinte, ele é formado por todos os anteriores, então ele é uma operação matemática entre conjuntos. O conjunto dos números reais, o R, é, na verdade, a união dos racionais
com os irracionais. Tá certo? Então, esses são os 5 conjuntos numéricos básicos. Não são só os 5 que existem, tá? Aqui no ensino médio nós veremos ainda mais um, o 6º conjunto, que é o conjunto dos números imaginários. Mas a maioria dos materiais didáticos, não importa se livros ou sistema apostilado, existe um capítulo sobre esse conjunto, separado. É um conjunto um pouco diferenciado. Então ele é estudado em separado. Eu vou seguir esse padrão, vou parar por enquanto aqui no conjunto dos números reais. Queria fazer só algumas observações com vocês do seguinte. Esse conjunto dos números inteiros, esse aqui, se você pegar, vou até reescrevê-lo aqui, ó, conjunto Z. Tem a parte negativa, o zero, a parte positiva. Se você ficar atento nesse setor dele aqui, ó, que vai daqui para cá, aqui é o conjunto dos números naturais. Então eu posso dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ele é uma parte do conjunto dos números inteiros. Tá ok? E nesse aqui, no conjunto dos números racionais, estão todos os inteiros. Todos eles. O que significa que N está contido nesse conjunto, né? O N está contido em Q e o Z está contido em Q. Aqui estão todos os números decimais exatos. Todos os números decimais exatos. Aqueles que o número de casas decimais é finito. Casas após a vírgula. Tem 2 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula, mas acaba. Finito. E aqui também estão todas as dízimas periódicas. Aquelas que formam repetição. Dízimas periódicas. A palavra período em matemática significa repetição. Tanto as dízimas periódicas simples, como as dízimas periódicas compostas. Todo grupo de dízima periódica está aqui no conjunto dos números racionais. Aí você pode até perguntar, mas o que sobrou então para o conjunto dos números irracionais? Aqui estão as dízimas não periódicas. Aquelas que não formam repetições. Tá ok? Dízimas não periódicas. As raízes não exatas, de uma forma geral, o número π, esses números são todos irracionais. Tá ok? Então nós vimos lá os conjuntos iniciais, os conjuntos numéricos mais importantes, mais destacados, em número de 5 nessa primeira etapa, que são os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Alguns subconjuntos importantes desses conjuntos, uma parte deles, e algumas representações, notações, que aparecem principalmente em funções, equações, inequações. O que aquelas notações representam? Eu vou usar o conjunto Z, conjunto dos números inteiros, como um padrão, e a partir daí a gente vai extrapolar para os demais, tá ok? Então vamos lá. No conjunto dos números inteiros, Z asterisco. Toda vez que esse asterisco aparecer em qualquer conjunto numérico, aparecer esse asterisco aqui em cima, ele está te dando uma ordem. Ele está mandando você excluir o zero do conjunto. Então, quem é o conjunto Z asterisco? É o conjunto Z
excluindo-se o zero. Aqui embaixo aparece o símbolo de mais, mas notem, não tem um asterisco, só o mais aqui embaixo. Como não tem o asterisco, o zero continua nele. Então eu devo utilizar o zero, porque eu não excluí. Eu vou utilizar o zero e o setor positivo. Então é o zero e o setor positivo. Então, de uma forma grosseira, o asterisco em cima exclui, o símbolo embaixo fica. Ficam os positivos e o zero, porque eu não excluí o zero. Agora aqui, olha, Z positivo. De novo, eu estou usando o setor positivo. Só que dessa vez excluindo o zero. Essa é a diferença entre os dois. Eu continuo usando apenas a parte positiva, certo? A parte negativa eu excluí, nos dois. Só que aqui, além de excluir a parte negativa, eu também excluí o zero. Z menos, não tem um asterisco, então o zero fica. Então, fico com o zero e com o setor negativo. Já aqui, como eu pus o asterisco, eu continuo utilizando o setor negativo, só que com a exclusão do zero também. Então, excluí a parte positiva e o zero. Essas são as simbologias de exclusões. Tá bom? Bom, extrapolando. No N eu só tenho a possibilidade do N asterisco. Porque aí, colocando o N asterisco, eu fiquei só com a parte positiva. Ele não tem parte negativa, então esse conjunto aqui, nele não faz sentido, porque o N não tem negativo. Tá certo? Eu já excluí, automaticamente eu já excluí. No Q? O Q eu tenho todas elas. Q asterisco, Q mais, Q asterisco mais, Q menos, Q asterisco menos, que nós já sabemos o que significa, só que agora extrapolando para o conjunto Q. E finalmente, no conjunto dos números irracionais, eu tenho só o IR mais e o R menos. Por favor, não tenha um asterisco. Por quê? Porque eles são excludentes. O Q e o I, o racional e o irracional, são dois conjuntos excludentes. O elemento que é racional, automaticamente não é irracional. E vice-versa. O elemento que é irracional, automaticamente não é racional. Eles são excludentes. O fato de eu pertencer a um deles exclui a possibilidade de eu pertencer ao outro. Essa é a ideia. Então, como o zero está no Q, automaticamente o zero já não está nos irracionais. Por isso que eu não preciso me preocupar em pôr asterisco. Ele já não está lá mesmo. Tá ok? Vale no R também. O R tem todas as situações. R asterisco, R mais, R asterisco mais, R menos, R asterisco menos. E por fim, a representação no diagrama. Esse é um diagrama, esse retângulo, onde todos os números reais estão aqui dentro. E lembre-se, os números reais são todos os anteriores. Todos. Os naturais, os inteiros, os racionais e os racionais, todos eles são reais. Na verdade, os reais é a união de todos. Nós já vimos, né? Então, todos os reais. Aí nós fizemos uma primeira divisão, dividimos em duas partes, os racionais e os irracionais. Os que podem ser escritos na forma de fração ordinária A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero, e os que não podem, são excludentes. Quem está aqui não está lá. Quem está lá não está aqui. Eles são excludentes. São conjuntos disjuntos, não tem intersecção nenhuma. Tá ok? Dentro dos racionais estão os inteiros. E dentro dos inteiros estão os naturais. Então, os naturais estão contidos nos números inteiros e os números inteiros estão incluídos nos números racionais. O que eu estou querendo dizer para você? Que todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração ordinária A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. É isso que eu estou querendo dizer. Tá ok? Então, o diagrama é importante porque dá para a gente fazer a parte teórica dos conjuntos. Todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Todo natural é racional, mas nem todo racional é natural.
todo racional é real, mas nem todo real é racional. Dá para a gente ir fazendo esse estudo de inclusões, exclusões, subconjuntos, conjuntos disjuntos, conjuntos com áreas de intersecção. Através do diagrama a gente consegue enxergar, tá bom? Nós temos alguns outros subconjuntos importantes, mas a gente vai verificar em outra aula isso. Eu ainda hoje queria fazer um comentário a respeito das dízimas periódicas simples, compostas, que é para a gente poder terminar esse estudo, tá ok? Para terminarmos então, números decimais exatos, dízimas periódicas simples e composta, como que a gente faz a transformação para número racional. Número que pode ser escrito na forma de fração ordinária A sobre B, numerador e denominador, com A e B inteiros e B diferente de zero. Como que eu transformo? Os números exatos. Esse é um número decimal exato, tem 2 casas depois da vírgula. Esse é um número decimal exato, tem 4 casas depois da vírgula. Esse é um número decimal exato, tem 2, 4, 6, 8 casas depois da vírgula. Esses são simples. O que você faz? Você esquece a vírgula, apenas esqueça a vírgula. A vírgula deixou de existir. E pega o número que sobrou quando a vírgula sumiu. 0,25, que é 25. Isso forma o numerador. Esquece a vírgula. Então vai virar 1,3215 ou 13.215. Numerador é automático. Esses me preocupam, viu? Porque vocês olham, ele tem repetições, ó, 37, 37, 37, 37. E é comum vocês acharem que isso é uma dízima, e não é. Para ser dízima, ele teria que ter colocado as reticências, ó, indicando que as casas decimais eram infinitas. E ele não pôs. Então isso é um número decimal exato. Ainda que tenha 100 repetições dessa, mas pare, não tenha reticências, seja final, 1000 casas decimais e parou, ele é um número exato. Então bastante cuidado para não confundir isso com uma dízima. Tá? Aqui segue o padrão. Você vai colocar, esquece a vírgula, pega o número que sobrou e ele vira numerador. É, 37.373.737. Parte de cima então é fácil. Esquece a vírgula, pega o número que sobrou, a parte do numerador está pronta. Vamos para o denominador? O denominador vai ser sempre o número 1, acompanhado de zeros. Quantos zeros? A quantidade de casas decimais. Tem 2 casas decimais. A parte de cima esqueceu a vírgula. A parte de baixo sempre vai ser o número 1 acompanhado de zeros. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Número 1 acompanhado de zeros. Quanto? 2, 4, 6, 8 zeros. 2, 4, 6, 8 zeros. Pronto. Você já transformou em fração ordinária A sobre B com A e B inteiros e B diferente de zero. Você conseguiu cumprir a norma está cumprida, por isso esse cara aqui é um número racional. Óbvio que as simplificações são obrigatórias. Aí passa a ser uma regra matemática, uma exigência matemática. Sempre que for possível simplificar frações ordinárias, eu tenho que simplificá-las. Era possível simplificar, é possível simplificar, você tem que tomar providências. Tá ok? Vamos para as dízimas. Essa é uma dízima, ó. Vamos falar de dízima primeiro. Ela é uma dízima, por quê? Porque as casas decimais são infinitas. Tem reticências indicando que ela não para. Só que eu percebo que existe repetição. Nas casas decimais existe repetição. Repetição na matemática é conhecida como período.
Então ela é uma dízima que tem repetições, uma dízima periódica. Existe uma confusão com dízima periódica simples e composta, porque alguns alunos acham que isso tem a ver com a quantidade de elementos. Quando tem só um elemento se repetindo, ela é simples. Quando tem mais de um, é composta. E não é isso. Não é essa a definição. A dízima periódica é chamada de simples, dízima periódica simples, quando o período, ou seja, a repetição, começa na primeira casa decimal, logo de cara, na primeira casa decimal. Não importa se é formado por um número, por 2, por 10 ou por 40. O que importa é que o período vem logo na primeira casa decimal e não sai mais. Aí ele toma conta de todas as casas decimais seguintes, mas ele vem desde o início. Então não tem a ver com quantidade, tem a ver com posição. Onde está a primeira repetição? Onde está o primeiro período? Logo de entrada, nas primeiras casas decimais, então ela é uma dízima simples. Existe uma outra forma de representar, que é assim, para não pôr reticências, eu ponho o período, nesse caso da simples, período, e um traço em cima para indicar que esse grupo vai formar repetições. O grupo 21 vai formar repetições. É só pôr um traço em cima e eu já sei que isso é uma dízima periódica. Como que vocês aprenderam a fazer? Vocês aprenderam aquela regra de multiplicar por 10 de um lado, multiplicar por 10 do outro, a parte teórica, tá? Eu vou direto numa regra simples, para facilitar um pouco, tá? Mas lembre-se, aquilo lá é importante. Multiplica por 10 de um lado, multiplica por 10 do outro, né? Lembra? Você chamou de x esse número 0,21, 21, 21, você chamou de x, é um número x. Numa igualdade, tudo que eu faço de um lado, se eu fizer do outro, não altera. Então, eu vou multiplicar por 100, para quê? Para que a vírgula atinja o primeiro período. Então, eu multiplico por 100 de um lado, multiplico por 100 do outro, e faço com que a vírgula venha aqui para o primeiro período. Então, isso aqui vai ficar 100x é igual a 21,21, 21, 21 e assim por diante. E depois eu subtraio. O maior, lógico, né? O maior do menor. Faço a subtração. Subtração do maior menos o menor. 100 menos 1, 99x. 21,2121 menos esse, vai sumir a parte decimal. Então vai ficar 21 menos 0, 21. E daqui eu vou tirar que o número x, por regra de equação, é 21 sobre 99. Você já achou x, ó. X não era esse cara que era o x? Então, esse número que está na forma decimal passa a ser chamado de 21,99 avos na forma ordinária. Então, ele se transformou num número racional. A e b inteiros com b diferente de zero. Lógico que a simplificação é obrigatória, dá para simplificar por 3, dá para simplificar por 3, é obrigatório. O que eu quero mostrar, ó, partindo da regra geral, que essa é a regra geral, é isso que você teria que fazer, por exemplo, num exercício aberto, numa prova aberta, é assim que você deve demonstrar. Vamos tirar uma regra geral? Qual é a regra geral? Nessa fração, o período virou o numerador. Ó. O período era o 21. Ó. E ele virou automaticamente o numerador, o período. E o denominador? O denominador é 1 algarismo 9 para cada algarismo do período. No meu caso, o período tem 2 algarismos. Então, eu vou pôr um 9 para cada um. 9 para um, 9 para o outro, 21,99. Acabou. Você já fez. Ou seja, é uma regra prática, principalmente para as provas de múltipla escolha, para você não ter que fazer isso aqui tudo. Você vai direto e descobre o valor do número com essa regra prática aqui. Tá ok? Mas lembre-se,
Isso aqui que eu tenho certeza que vocês já aprenderam aí com os professores de vocês. Ele mostrou, ele demonstrou da onde saiu essa história. É importante, principalmente para questões abertas, porque eu posso pedir para você numa prova aberta para você provar. Prove que esse número é igual a esse. Então, por favor, vocês precisam aprender a fazer, tá? Mas a regra prática que o professor de vocês também deu é importante, tá? Então, vamos lá. Dízima composta. Composta. O que é uma dízima composta? Qual que é a diferença? Ela tem período também, ó. 54, 54, 54, infinitamente. A diferença é que o período não vem logo na primeira casa decimal. A primeira casa decimal é preenchida por um algarismo ou por um grupo de algarismo. Aqui eu pus um só, mas podia ser 2, 3, que não faz parte do período, tá vendo? Ele não é parte do período. O período é o 5 e o 4. 54, 54, 54, 54. Mas ele não vem desde o início, que nem aqui. No início tem um algarismo que é alheio ao período, ou até vários algarismos alheio ao período. Nesse caso, o 9. Olha lá, o 9. Período é marcado aqui como sendo 54. Ela é uma dízima composta por isso. Porque ela tem uma parte não periódica, que é o 9, nesse exemplo, e ele tem uma parte periódica. Parte periódica. Que é formada, a dízima é formada por duas partes, por isso que ela é composta, ela é feita por composição. Uma parte não periódica, uma parte periódica. Simples, tá? Nesse aqui eu vou direto lá na regra, mas é a mesma ideia, tá? Multiplica, vocês aprenderam. Eu vou direto na regra prática, ela é um pouco mais longa, mas é simples de entender, tá bom? Então vamos lá. Numerador. Numerador é a parte não periódica no nosso caso, então, é o 9. Seguida da parte periódica. No nosso caso, 54. Menos a parte periódica. Essa é a parte de cima, o numerador. Você vai fazer isso aqui. Vamos para a parte de baixo, denominador. Você vai colocar um 9 para cada algarismo do período. Como aqui, igualzinho a de cima. Só que aqui não é só os 9. Você também vai colocar um 0 para cada algarismo da parte não periódica. Vamos ver a nossa, como é que ficou? Seguindo a regra? Então vamos lá. Parte não periódica, 9. Seguida, emendada, grudada, colada, seguida da parte periódica. 54. Então deu o número 954. Menos a parte periódica, 54. Sobre
Um 9 para cada algarismo do período. Período, está aqui. Um 9 para cada um, então serão 2 noves. Em seguida eu vou colocar um 0 para cada algarismo da parte não periódica. A parte não periódica tem um algarismo só, então eu vou colocar um 0 só. Pronto, tá pronto. Agora é só você fazer essa conta que você achou a fração ordinária. Óbvio que se for possível simplificar, você é obrigado a simplificar. Tá bem? Então, dízimas periódicas simples e compostas e os números decimais exatos. Até a próxima aula.